Lúcifer, Fósforo, Ishtar, Estrela da Aurora, Estrela do Crepúsculo. Todos esses nomes melodiosos representam um mesmo corpo celeste, Vênus, o terceiro astro mais resplandecente de nosso céu. Este planeta sempre despertou o interesse de observadores celestes e cientistas. Durante muitos anos, densas e impenetráveis nuvens encobrindo sua superfície alimentaram a imaginação dos observadores, gerando concepções de um imenso oceano sem fim ou florestas intransponíveis infestadas de criaturas monstruosas. A realidade se mostrou ainda mais complexa e aterrorizante do que essas suposições inocentes. Então, o que Vênus realmente mantém oculto de nós? Vênus é o segundo astro mais próximo do Sol, situando-se a 0,72 unidades astronômicas do núcleo do sistema. O tempo de órbita correspondente é aproximadamente de 225 dias solares. Curiosamente, a cada 584 dias, a proximidade entre Vênus e o nosso planeta em cerca de 0,25 unidades astronômicas. De forma notável, Vênus confronta a Terra com um único lado durante todo o período de maior aproximação. Não existem evidências concretas que expliquem esse fenômeno, mas isso pode ser atribuído possivelmente à influência das forças de maré exercidas pelo nosso planeta. Ou então, poderia ser uma simples coincidência. Em relação às suas características físicas, Vênus se assemelha à Terra em diversos aspectos. Seu diâmetro médio é igual a 6.052 quilômetros, correspondendo a 95% do diâmetro terrestre, e sua massa é de 4,87 vezes 10, elevado à 24ª potência de quilogramas, representando 0,82 vezes a massa do nosso planeta. A cada 243 dias, Vênus realiza uma volta completa em torno de seu eixo, e o eixo de rotação apresenta uma inclinação de 3,4 graus em relação ao plano da eclíptica. Durante muito tempo, Vênus ocultou sua verdadeira aparência dos observadores na Terra por meio de uma densa atmosfera e espessas nuvens que a envolviam. Isso deu origem a uma ampla variedade de suposições e conjecturas imaginativas. Algumas delas afirmavam a existência de uma civilização altamente avançada, escondida sob a camada externa impenetrável do planeta, enquanto outras sugeriam a existência de um mundo habitado por formas de vida peculiares. Até um certo ponto no passado recente, as suposições sobre Vênus eram limitadas ao domínio da fantasia. As viagens espaciais e os avanços das tecnologias de detecção por rádio provaram ser um marco significativo, aproximando as respostas desejadas como nunca antes. Por exemplo, foi constatado que as emissões radiofônicas de um certo alcance atravessam desimpedidas a atmosfera do planeta e são rebatidas por formações rochosas sólidas. Essa peculiaridade possibilitou a elaboração dos primeiros cartografias de Vênus, em 1978 através da sonda Pioneer Venus 1. Os satélites soviéticos também contribuíram com os registros coletados, mas os mapas apresentavam precisão de apenas 1 a 2 quilômetros, delimitando somente as principais características da superfície venusiana. Essa é a razão pela qual se fez necessário prosseguir com a missão da sonda Magellan Orbiter, equipada com um sofisticado radar. Durante o período de 1990 a 1994, imagens cobrindo 95% da superfície foram transmitidas de volta para a Terra pela espaçonave. Curiosamente, sua resolução atingiu 120 metros. As informações obtidas pela sonda Magellan ainda são consideradas as mais completas e precisas acerca da superfície de Vênus. Antes de abordar a superfície de qualquer astro, é válido examinar a sua constituição interna. Conforme a teoria mais confiável e fundamentada, o planeta Vênus possui um núcleo metálico em seu centro, cuja proporção em massa chega a até 25% do total planetário. As observações indicam que Vênus não possui um campo magnético, razão pela qual o núcleo metálico se encontra muito provavelmente em estado sólido. Ele está embutido por um manto de silicato com uma profundidade de até 3.000 quilômetros. Sua camada mais externa é uma crosta rígida, com espessura média de até 16 quilômetros. Postula-se que a litosfera de Vênus não apresenta placas tectônicas,
devido às temperaturas elevadas e à alta viscosidade das rochas. Isso confere à atividade geológica do planeta características bastante distintas das observadas em nosso próprio planeta, a Terra. Vênus também é notável por não possuir uma grande quantidade de crateras de impacto. Amplas partes de sua superfície são revestidas por planícies de basalto que se formaram a partir de lava que endureceu. Algumas características do terreno encontrado aqui são exclusivas de Vênus e não são encontradas em nenhum outro planeta do nosso sistema solar. Um exemplo disso são as tesserae, áreas montanhosas irregulares que se assemelham a telhas. Aracnoides e coronae são outros dois tipos de terreno únicos do planeta. Estruturas redondas ou ovais com diâmetros que chegam a várias centenas de quilômetros. Elas parecem ser crateras de impacto, mas sua origem é diferente, formando-se como resultado de processos tectônicos, em vez de objetos celestes caindo. Um observador desavisado não perceberá facilmente nenhuma característica do terreno venusiano, mesmo em imagens processadas. É por isso que iremos examinar o mapa de relevo da superfície do planeta, onde áreas com diferentes altitudes são destacadas por cores contrastantes. A região que instantaneamente chama a atenção é a maior massa terrestre de Vênus, conhecida como Afrodite Terra. Regiões como essa podem ser consideradas como continentes condicionais do planeta. Vênus possui uma vasta extensão chamada Afrodite Terra, que abrange uma área imensa ao longo da linha do equador do planeta. Seu terreno acidentado apresenta uma topografia complexa. De acordo com várias estimativas, o comprimento da Afrodite Terra pode chegar a 18 mil quilômetros, enquanto sua largura fica em torno de 5 mil quilômetros. Dependendo da definição das fronteiras do continente, estima-se que sua área varie de 29 a 41 milhões de quilômetros quadrados, o que é comparável à área da Ásia. Quando observamos a Afrodite Terra, notamos três vastas regiões: Atla Régio, Tétis Régio e Ovedea Régio. A primeira delas está situada no lado oriental do continente e se destaca pelo Mat Mons, o vulcão mais alto de Vênus. A distância da base ao topo dessa montanha é de aproximadamente 5 quilômetros, e sua altura total em relação à superfície média do planeta varia de 8,3 a 8,8 quilômetros, segundo diferentes estimativas. Embora o vulcão esteja atualmente adormecido, existem evidências de que entrou em erupção há relativamente pouco tempo em termos geológicos, como a presença de fluxos de lava solidificados e a ausência de crateras de impacto em suas encostas. Já a Ovedea Régio abrange a parte ocidental da Afrodite Terra e é uma região particularmente interessante em termos de processos tectônicos. As montanhas aqui se estendem em diferentes direções, indicando a atuação de várias forças que rasgam a crosta simultaneamente e a deformam. Além disso, foram encontradas profundas fissuras neste lugar, que abrigam indícios de erupções vulcânicas. Esses vulcões podem ser considerados os mais estranhos do planeta. Avançando para o oeste, até a borda do continente, é possível encontrar supostos pontos de pouso de 4 sondas Venera. Infelizmente, 2 delas foram destruídas pela atmosfera do planeta antes de atingirem a superfície. Todas essas descobertas estão situadas na parte sul de uma vasta planície conhecida como Guinevere Planitia. Essa planície se estende por muitos milhares de quilômetros e possui uma extensão similar à de Afrodite Terra. Apesar de ser chamada de Planitia, a região apresenta uma topografia complexa que combina várias formações geológicas. Acredita-se que a crosta do planeta tenha sido deformada por forças tectônicas durante centenas de milhões de anos, o que resultou na formação de cristas e dobras. Ao mesmo tempo, a lava que jorrou das fissuras se espalhou e solidificou, preenchendo as áreas mais baixas com extensas planícies lisas de basalto. Como consequência, essa região possui uma abundância de áreas planas e montanhas bem definidas. A porção ocidental de Guinevere Planitia faz fronteira com a conhecida Beta Régio. Devido à sua aparência brilhante nas fotografias, essa vasta região foi uma das primeiras características geográficas de Vênus a receber seu próprio nome. Beta Régio é uma área elevada com formato mais ou menos circular, tendo um diâmetro de aproximadamente 2.500 quilômetros. Sua parte oriental é onde se encontram os destroços das espaçonaves Venera 9 e Venera 10, que foram as primeiras a nos enviar fotos de Vênus em 1975.
elas também coletaram dados sobre a atmosfera e amostras do solo, que se revelaram semelhantes aos basaltos encontrados na Terra. Com base nesses dados, podemos inferir que Beta Regio é o maior vulcão em massa de Vênus. Portanto, essa área oferece maiores possibilidades de descobrir vulcões ativos no planeta. Estamos nos deslocando para o norte neste momento, em direção ao segundo maior continente venusiano conhecido como Star Terra. Ele se estende por aproximadamente 8.000 quilômetros de leste a oeste e cerca de 2.500 quilômetros de norte a sul. A área territorial corresponde a aproximadamente 8,5 milhões de quilômetros quadrados, fazendo de Star Terra apenas um pouco maior do que a Austrália. No centro dessa região, encontra-se a cordilheira mais alta em Vênus, chamada Maxwell Montes. Essas montanhas se elevam a 11 quilômetros acima da média do terreno do planeta e 7 quilômetros acima das áreas circundantes. O pico mais alto no centro da região é uma planície relativamente plana com medidas de aproximadamente 200 por 400 quilômetros. A diferença de altura não excede 1,5 quilômetros, o que torna extremamente difícil distinguir picos separados, pois as medições não são suficientemente precisas. Maxwell Montes é a parte mais fria do planeta. A temperatura aqui é tão baixa quanto cerca de 380 graus Celsius, e a atmosfera é aproximadamente 2 vezes mais rarefeita do que próxima à superfície. No entanto, ainda é 44 vezes mais denso do que na Terra. Outro aspecto interessante dessa região é que ela parece bastante brilhante em fotografias, indicando que a superfície dos picos e encostas provavelmente está coberta por algum tipo de substância que reflete bem as ondas de rádio. Acredita-se que essas substâncias possam ser compostas por metais com impurezas de enxofre, como pirita, hematita ou galena. Ao analisar a superfície do planeta Vênus, é inevitável ponderar sobre a seguinte questão: todos esses locais fascinantes e enigmáticos permanecerão inexplorados pelos seres humanos? Existe a possibilidade de deixarmos nossa marca nesse proibido e próximo mundo? Devido à pressão atmosférica em Vênus ser aproximadamente 93 vezes maior que a da Terra e a temperatura média na superfície do planeta atingir 737 Kelvin, equivalente a 464 graus Celsius, as condições extremas são tais que mesmo as sondas espaciais projetadas especificamente para explorar Vênus não conseguem durar mais de 1 hora. Quanto à ideia de tornar Vênus habitável através da terraformação, ela parece completamente irrealista. No entanto, existem camadas na atmosfera de Vênus onde a temperatura e a pressão se assemelham às da Terra. No século passado, surgiram propostas para a criação de uma base habitável suspensa na atmosfera do planeta, ancorada em aeróstatos especiais. No entanto, a viabilidade real de concretizar tais projetos ainda é uma questão em aberto. De qualquer maneira, Vênus está aguardando seus heróis e seus segredos serão revelados mais cedo ou mais tarde. Caros amigos, é claro que explorar um tema tão abrangente como esse de forma profunda em apenas um episódio é impossível. Existem muitos fatos empolgantes sobre os quais não discutimos, e se você desejar saber mais, não hesite em compartilhar nos comentários. Caso tenha apreciado o conteúdo em vídeo, ficaremos imensamente contentes se você puder nos der um like. E continuaremos em contato.